O viajante. Eu me lembro de cada detalhe daquela viagem como se tivesse acontecido ontem. O cheiro do óleo diesel misturado ao calor sufocante do verão, o ruído abafado das conversas ao fundo e, acima de tudo, a sensação constante de estar sendo observada. Meu nome é Ellen, e naquela época, eu e minha amiga Claire éramos jovens ativistas em busca de justiça, lutando contra a segregação racial nos Estados Unidos. Estávamos em uma rodoviária pequena e desolada, prestes a embarcar para uma cidade próxima, onde ajudaríamos em uma campanha de registro de eleitores. O ambiente já era tenso por si só. Pessoas como nós, duas mulheres negras, éramos alvos fáceis de hostilidade. No entanto, algo naquele dia parecia ainda mais errado. Enquanto esperávamos, um policial se aproximou do motorista do nosso ônibus. Ele sussurrou algo em seu ouvido, e ambos trocaram olhares rápidos na nossa direção. Tentei ignorar aquilo, mas o nó na minha garganta apertou. Claire me lançou um olhar de alerta. Sabíamos que nossa mera presença naquele lugar já era suficiente para causar problemas. Assim que embarcamos, percebi que o ônibus estava quase vazio. Algumas poucas pessoas, nenhuma delas familiar, e todas pareciam evitar contato visual conosco. Escolhemos assentos próximos ao fundo, como sempre fazíamos, tentando nos manter fora do radar. A viagem começou normalmente, com um sacolejar suave do ônibus sobre a estrada esburacada. O sol ia se pondo, e eu observava as sombras das árvores se alongando enquanto o dia desaparecia. Contudo, após cerca de uma hora, percebi que algo estava errado. A estrada que conhecíamos bem não deveria ser tão deserta. Em vez de cruzarmos pequenas cidades e vilarejos movimentados, estávamos em uma trilha escura, cercada por uma floresta densa. Olhei para Claire e ela parecia tão inquieta quanto eu. Claire, essa não é a rota certa, é? Perguntei, tentando manter a voz baixa. Ela balançou a cabeça, os olhos fixos na janela. Não é. Algo está muito errado. O motorista parecia indiferente às nossas preocupações. Cada vez que tentávamos ir até ele para perguntar sobre o trajeto, ele nos ignorava ou respondia algo vago. Os outros passageiros, se é que podíamos chamá-los assim, não interagiam conosco. Alguns pareciam até errados. Havia um homem sentado algumas fileiras à frente. Sua postura era rígida demais, como se ele não estivesse relaxado, mas sim congelado no lugar. Outro, do lado oposto, mantinha os olhos fixos no nada, mas seus lábios se moviam como se ele estivesse murmurando algo incompreensível. Quando finalmente decidimos confrontar o motorista, o pânico já tomava conta de mim. Eu sabia que aquilo não terminaria bem, mas não conseguia ficar parada. Claire e eu caminhamos pelo corredor do ônibus, tentando manter a calma. Senhor, pode nos explicar por que estamos fora da rota? Claire perguntou com firmeza. O motorista não respondeu. Em vez disso, ele apenas nos olhou pelo retrovisor com olhos que não pareciam humanos. Havia algo de profundamente errado naquele olhar. Era vazio, frio e parecia atravessar minha alma. Estamos voltando agora mesmo para a estrada principal. Insisti, minha voz vacilando. Antes que pudéssemos reagir, o ônibus parou abruptamente. O som dos freios rangendo ecoou como um grito na noite silenciosa. Olhei pela janela e vi que estávamos em um lugar ainda mais isolado. Um descampado cercado pela floresta, sem qualquer sinal de vida. Chegamos ao nosso destino, disse o motorista, com uma voz que soava estranha, como se não fosse realmente dele. Os outros passageiros começaram a se levantar, mas não de forma natural. Seus movimentos eram rígidos, mecânicos, e seus rostos continuavam impassíveis. Um a um, eles se voltaram para nós, seus olhares fixos e vazios como os do motorista. Claire, sussurrei, meu coração disparado. Ela me puxou pelo braço e começamos a correr em direção à porta traseira do ônibus, que por sorte ainda estava aberta. Saltamos para o chão e corremos pela escuridão da floresta, sem olhar para trás. Eu podia ouvir passos atrás de nós, mas não sabia se eram reais ou se minha mente estava pregando peças. Corríamos sem rumo, apenas tentando nos afastar daquele lugar. A floresta parecia infinita e a escuridão opressiva. Os galhos arranhavam nossos rostos e o som da nossa respiração ofegante era a única coisa que conseguíamos ouvir. Quando finalmente paramos, exaustas,
percebi que estávamos perdidas. Não havia sinal do ônibus, dos passageiros ou do motorista, mas a sensação de estarmos sendo observadas permanecia. Claire segurou minha mão com força, e seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. "O que foi aquilo?" ela perguntou, mais para si mesma do que para mim. Eu não tinha resposta. Tudo o que sabia era que algo naquele ônibus, e talvez naquela estrada, não era deste mundo. Demoramos horas até encontrar uma estrada de verdade, onde fomos resgatadas por um caminhoneiro que passava. Ele nos olhou com desconfiança, mais para si mesma do que para mim. Eu não tinha resposta. Tudo o que sabia era que algo naquele ônibus, e talvez naquela estrada, não era deste mundo. Demoramos horas até encontrar uma estrada de verdade, onde fomos resgatadas por um caminhoneiro que passava. Ele nos olhou com desconfiança, mas não fez perguntas. Quando finalmente chegamos à cidade, relatamos o ocorrido, mas ninguém acreditou em nós. Até hoje, não sei o que realmente aconteceu naquela noite, mas sei que jamais entrarei em um ônibus novamente. E toda vez que vejo faróis se aproximando no escuro, sinto aquele mesmo frio na espinha, como se ainda houvesse algo ou alguém nos seguindo. Parte 2. Desde aquela noite na estrada, Claire e eu nunca mais fomos as mesmas. Tentávamos voltar à normalidade, mas o medo persistia, como uma sombra que nunca desaparece. Não era só paranoia. Havia algo nos observando, nos seguindo. Uma semana depois, Claire me ligou no meio da madrugada. Sua voz estava carregada de terror. "Ellen, eu vi o motorista. Ele estava aqui, parado do lado de fora, olhando para minha janela. Tentei acalmá-la, mas a verdade é que eu também senti aquela presença. Desde a viagem, os cantos escuros pareciam mais profundos, os ruídos noturnos mais ameaçadores. Estou indo até aí, Claire." Quando cheguei ao prédio, o corredor estava vazio, mas algo parecia errado. Ao abrir a porta do apartamento dela, senti um frio estranho, e o ar tinha um cheiro metálico, como sangue. Encontrei Claire sentada no chão do quarto, balançando-se para frente e para trás. "Eles estão aqui", murmurou, os olhos fixos em algo que eu não podia ver. Antes que pudesse responder, um som profundo começou a preencher o espaço. Era como um motor de um ônibus, baixo e constante. As luzes piscavam e sombras dançavam pelas paredes. Então eu o vi. No reflexo da janela, o motorista estava parado na sala, nos observando. Virei-me, mas ele não estava lá. Claire começou a gritar, suas unhas arranhando o chão. "Eu não vou voltar!" ela gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. De repente, o som cessou. O silêncio era tão opressor que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Claire estava imóvel, seu rosto pálido, e a porta do apartamento abriu-se lentamente. Passos rígidos ecoaram pelo corredor. Eu não quis ver o que vinha na nossa direção. Puxei Claire e corremos para fora, descendo as escadas como se nossas vidas dependessem disso. E de fato dependiam. Não sei como conseguimos, mas entramos no meu carro e saímos dali. Dirigi sem rumo até o amanhecer, tentando afastar aquela presença. Paramos em um motel barato e Claire se recusava a falar. Ela estava apática, como se parte dela tivesse ficado para trás. Naquela manhã, encontrei algo gravado na lataria do carro. A viagem nunca termina. Dias depois, Claire desapareceu. Foi como se tivesse evaporado da face da terra. Desde então, vivo fugindo, mudando de cidade constantemente. Mas não importa onde eu vá, o som de um motor distante sempre me encontra. E sei que um dia eles vão me alcançar.